Olá, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos à Faculdade SCOM, a essa disciplina que nós amamos tanto, que é o Direito Tributário. E aqui nós vamos ver o Direito Tributário 2, Tributos em Espécie. Eu sou o professor Laci Marcos Dias e estou junto com você nesta aventura rumo ao conhecimento, à graça, ao espetáculo de entender como que a reforma tributária, a emenda constitucional número 132 de 2025, alterou profundamente o nosso sistema tributário. Como que ela veio a partir desse ano de 2025, na qual ela entrou em vigor, na qual nós tivemos a Lei Complementar 214 e agora, em 2026, a nossa querida e amada Lei Complementar 227, unificando o imposto dual do IBS, da CBS e criando o imposto seletivo do inciso 8º, lá da nossa querida e amada Constituição. Sejam muito bem-vindos. Vamos iniciar o nosso estudo dos tributos em espécie. Amigos, colegas, amados alunos, não deixe de ter em mão seu vadimeco, né? De preferência, tributário, Saraiva, uma doutrina que eu recomendo muito, Dr. Matheus Pontaldi, excelente jurista, advogado, ex-juiz, ex-procurador da Fazenda Nacional. É um livro prático, rápido, de manuseio bom. Além, é claro, nossa querida e amada professora Maria Cristina Barreiros, né? Não deixe de ter aí o material de apoio dela, que é excelente, principalmente para a sua prova da OAB. Não só recomendo, como eu posso dizer por experiência própria, porque fui aluno da mesma. Vamos então adentrar o mundo do conhecimento e relembrar alguns conceitos básicos que são caros à nossa disciplina. Nós compreendemos que o sistema tributário nacional ele está delineado dentro da nossa querida e amada Constituição. E que o sistema tributário constitucional, ele define a competência, as regras, quais são os impostos que são criados pela União, estados, municípios, repartição de receitas, além de estabelecer a competência legislativa, qual é o ente que pode ou não instituir tributos no país. Além disso, nós temos a questão principiológica, que rege toda a matéria tributária, e as imunidades, que são as garantias constitucionais de não ocorrência do fato gerador. Nós observamos que dentro desse arcabouço, nós temos a Lei Complementar, Lei Ordinária 5.172, recebida com status de Lei Complementar, que é o nosso querido e amado Código Tributário Nacional. E nós vimos ali dentro que o princípio da legalidade, da estrita legalidade, ele tem que ser aplicado em todos os âmbitos, pois só a lei, nada mais que a lei, unicamente a lei, é que vai instituir o tributo. Dessa forma, a lei, quando ela cria a hipótese de incidência, ela define o fato gerador, quem é o sujeito ativo, quem é o sujeito passivo, qual o valor do tributo, a base de cálculo, sobre o que ele vai incidir, além das penalidades, juros, multa, mora. Nós temos estabelecido o processo também tributário, que veremos nesse bloco de estudos, mais ao final, como se processa. A partir de toda essa relação jurídica tributária, que se inicia com a hipótese de incidência, o fato gerador, o lançamento, a obrigação e o crédito tributário, é que nós vamos compreender os tributos em espécie. Para a acepção da nossa aula, tributo já vem definido no nosso querido e amado
Código Tributário Nacional, artigo 3º da Lei 5.172, que nos diz: tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda, cujo valor nela possa se exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, constituída em lei, cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Isso nos faz referência aos artigos 150, inciso 1, que trata do princípio da legalidade, das vedações, das limitações ao poder de tributar, e também ao artigo 97, que vai falar sobre a questão da legalidade, compreendendo que nós temos a legislação tributária, lá no nosso artigo 36. Decretos, resoluções, portarias, tratados, convenções, entre outros, que todos já têm o conhecimento. A partir deste momento, nós vamos compreender a teoria pentapartite tributária. O que é isso? Ora, os tributos eles se dividem em 5 espécies. Uma delas, os impostos. Outra delas, contribuições de melhoria. Outra delas, contribuições sociais. Outra, taxas. E, claro, as contribuições sociais, previdenciárias. Esse é o arcabouço normativo. Nesse módulo, nós vamos estudar os tributos em espécie. Da seguinte forma: nós vamos iniciar compreendendo o que são impostos, de onde eles surgem, para que eles servem, qual o caráter que eles têm. E nós vamos verificar o arcabouço legislativo sobre a questão dos impostos. Quais são os impostos que nós temos? Nós temos os impostos da União, dos estados, Distrito Federal e municípios e Distrito Federal, conforme a previsão que está delineada dentro da nossa querida e amada Constituição, sendo que alguns deles têm legislação própria, e nós vamos observar isso. Então, as espécies tributárias são 5: impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. A partir disso, nós vamos analisar o que são os impostos. E para isso, eu peço que você tenha em sua mão caneta, o seu marca-texto de preferência, e, claro, papel, para que nós possamos iniciar compreendendo o que são impostos. Conforme dispõe o artigo 16 do Código Tributário Nacional, Lei 5.172 de 1966, imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade específica relativa ao contribuinte. Ou seja, imposto tem o fato gerador não vinculado. Por quê? Porque independente de qualquer atividade específica. Ou seja, eu quero criar um imposto. Posso instituí-lo? Sim. Preciso estar com o fato gerador vinculado a alguma atividade estatal? Não. Diferente, por exemplo, da contribuição de melhoria, que, conforme nós vamos ver mais à frente, ela está ligada à realização de obras. O empréstimo compulsório, que está ligado à calamidade pública ou eminência de guerra, e as contribuições especiais, que estão vinculadas às autarquias, às regulamentações dos conselhos de classe, as contribuições previdenciárias, entre outras que estão vinculadas à Seguridade Social. Então, o imposto é o tributo desvinculado. Além do mais, nós podemos verificar que essa arrecadação dele não tem destinação.
ela é livre. O Estado poderá utilizar o recurso conforme a sua necessidade. Neste sentido, quem pode instituir imposto? Artigo 18. Compete à União instituir nos territórios federais os impostos atribuídos aos estados, e se aquelas não forem divididas em municípios, cumulativamente a este. Ora, nós não temos mais territórios federais. Então, a tributação. 2. Ao Distrito Federal e aos estados não divididos em municípios, instituir cumulativamente os impostos atribuídos aos estados e municípios. Observe-se que estados não divididos em municípios. Nós estamos falando do ente híbrido Distrito Federal. O Distrito Federal, ele tem uma cumulatividade de competência tributária, incidindo sobre ele a competência legislativa dos tributos e dos impostos estaduais e municipais. Bem, a partir disso, nós temos a consciência de que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios têm competência para implementar os impostos. Bem, mas os impostos, eles são arrecadados e conforme os critérios de bases econômicas com fundamento no artigo 153 ao 156 da Constituição Federal, nós temos alguns nomes técnicos que são dados na implementação do tributo. E eu aqui quero ressaltar a lição e a disciplina do professor Matheus Pontaldi. Os tributos, eles têm primeiro um aspecto material. O que é o aspecto material? O aspecto material é uma referência ao comportamento, tanto da pessoa física ou jurídica, condicionada por uma circunstância de espaço e tempo, né, que vai se delinear e se desdobrar no critério espacial e temporal, muitas das vezes exprimido por um núcleo verbal mais um comportamento, que é a descrição objetiva do fato gerador. Esse é o aspecto material. O aspecto temporal é a limitação no lapso do tempo de quando se considera ocorrido o fato gerador, a data de ocorrência do fato gerador. No aspecto espacial, nós temos a questão da onde será aplicada aquela legislação referente àquele fato gerador. Qual é a área geográfica? Da União, é o país inteiro. Dos estados, limitados ao território do estado. Ao Distrito Federal, limitado à circunscrição geográfica da jurisdição de competência tributária do Distrito Federal. Do município, limitado à área geográfica, às fronteiras, os limites do município. Nós temos, então, o aspecto quantitativo, quer dizer, a base de cálculo. Qual é a dimensão que compõe a alíquota para o cálculo daquele fato gerador daquele determinado tributo, no caso dos impostos? E para fins didáticos, nós podemos observar que nós vamos ter uma sequência lógica. Nós vamos falar sobre o regime geral, que é a previsão constitucional e a normatização, o fato gerador, quem é o contribuinte, se tem ou não ocorrência do fato gerador. É importante que você compreenda isso, porque os impostos, eles podem ser alterados, não só por lei, mas como nós vimos no artigo 96, pela legislação tributária.
penas, imposição de multas pode ser criadas pelas autoridades administrativas, Receita Federal, Receita Estadual, Receita Municipal. Alteração da tributação, dependendo das limitações do poder constitucional, ela vai atender ou não ao princípio da anualidade, ao princípio da noventena, e dependendo do tipo de tributo, ela será de cobrança imediata. Então, é importante que você dê uma lida, que você tenha em base todas essas questões básicas para que nós possamos avançar. Portanto, vamos iniciar o estudo dos tributos em espécie a partir dos impostos. E vamos analisar neste primeiro momento os impostos que são de competência da nossa querida e amada União Federal, conforme assim estabelece o nosso artigo 153 da nossa querida e amada Constituição Federal. São impostos de competência da União, ou seja, apenas a União vai legislar, editar normas e arrecadar esses tributos, no caso, os impostos, aqueles descritos no artigo 153, e legislações extravagantes, ao qual veremos um por um. Mas quais são os impostos da União? O artigo 153 nos diz: compete à União instituir impostos sobre 1. Importação e exportação de produtos estrangeiros. 2. Exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados. 3. Imposto de renda e proventos de qualquer natureza. Imposto, inciso 4, produtos industrializados. Esse temos que verificar que vai ser alterado profundamente pela reforma tributária, Emenda Constitucional 132 de 2023, que entrou em vigor a partir de 2025, regulamentada pela Lei Complementar 214, regulamentada pela Lei Complementar 227 de 2026. Nós vamos dar uma estudada, uma analisada nessas alterações. Inciso 5. Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos e valores mobiliários. Essa é a questão do nosso amado IOF. Imposto sobre transações bancárias, empréstimo, títulos e valores comercializados na Bolsa de Valores, commodities internacionais, entre outros. Propriedade territorial rural, o nosso querido ITR, que poderá, como nós vamos observar, e ser conveniado o município e este poder cobrar na integralidade o tributo, não perdendo a União a sua competência. Imposto sobre grandes fortunas, nos termos do inciso 7º do artigo 153. E, por fim, a alteração que nós tivemos da Emenda Constitucional 132 de 2023, produção, extração, comercialização e importação de bens e serviços prejudiciais à saúde, ao meio ambiente, nos termos da Lei Complementar 214 e Lei Complementar 227. O famoso imposto do pecado. Estes são os impostos de competência da União. Então, vamos
começar a analisar nosso querido e amado imposto de importação de produtos estrangeiros, que está amavelmente regulamentado no artigo 19 do nosso querido e amado Código Tributário Nacional, que assim nos diz. Bem, o imposto de competência da União sobre importação de produtos estrangeiros tem como fato gerador a entrada deste no território nacional. Meus queridos amigos, amados alunos criativos tributaristas, nós estamos diante da implementação do tributo. E o fato gerador dele é o ingresso de mercadoria estrangeira no território nacional. Esse é um imposto que tem a função predominantemente extrafiscal, pois ele vai cuidar da balança comercial brasileira. Ele vai ser o termômetro das compras de produtos do estrangeiro para o território nacional. E o seu lançamento se dá por homologação. O imposto de importação, ele também está regulamentado pelo Decreto-Lei número 37 de 1966, que nos diz o seguinte no seu artigo 1º. O imposto de importação incide sobre mercadoria estrangeira e tem como fato gerador a sua entrada no território nacional. Desta forma, devemos entender como importação de produtos estrangeiros é o seguinte: importação, o ato de trazer determinado produto de localidade geográfica além fronteira nacional. Produto, tudo aquilo que é produzido pelo homem ou pela natureza, sendo irrelevante a sua destinação, se para consumo ou comercialização. Estrangeiro, localidade geográfica, além fronteiras do território nacional. Além disso, ressalte-se que nós temos uma questão que é a nacionalizada. A nacionalização de produto estrangeiro. Lá no parágrafo 1º do artigo 1º do Decreto 37 de 1966, você vai verificar que essa questão, para fins de incidência, considera-se também estrangeira a mercadoria nacional ou nacionalizada exportada que retornar ao país. Ou seja, esse produto é nacional. Ele foi enviado para a Argentina, além fronteiras brasileiras, para o Paraguai, para a Europa, para a França, para os Estados Unidos. E esse produto retorna ao país, esse produto ele é tido como importado, mesmo sendo mercadoria nacional, mas ela está retornando ao país, salvo se ela foi enviada em consignação e não foi vendida no prazo autorizado, ou se devolvida por motivo de defeito técnico, ainda por motivo de modificações sistemáticas na importação, e mais as alíneas, que é motivo de guerra e fatores alheios à vontade do exportador. Essa previsão está contida no parágrafo 1º do artigo 1º do Decreto-Lei número 37 de 1966. Bem, a base econômica que nós entendemos do imposto de importação é trazer a incorporação desse bem à economia brasileira. Fato gerador, a entrada. O artigo 37 trata no parágrafo 1º também da nacionalidade
do produto que foi enviado para fora e retorna. Então, ou seja, saiu do Brasil, vai retornar, você está recomprando aquele produto, você vai pagar o imposto de importação. Meus amigos, qual é o momento da ocorrência desse fato gerador? Regra importantíssima. O artigo 23 do Decreto-Lei número 37 de 66 diz que, quando se tratar de mercadoria despachada para consumo, considera-se ocorrido o fato gerador na data do registro na repartição aduaneira da declaração que se refere ao artigo 44. Então, qual é a data do fato gerador? O registro na repartição aduaneira. Previsão legal, artigo 23 do Decreto-Lei número 37 de 1966. Bem, qual é o aspecto espacial? Qual a jurisdição que compete a isso? Bem, a jurisdição dos serviços aduaneiros no Brasil está regulamentada do artigo 33 ao artigo 36 do Decreto-Lei número 37 de 1966, sendo que ela abrange 3 tipos de zona: a zona primária, a zona secundária e, para efeitos de controle fiscal, poderão ser demarcadas a questão de orla marítima e faixa de fronteira, zonas de vigilância aduaneira, conforme a necessidade for entendida em cada caso. Então, nós teremos ali uma edição de um regulamento que vai compor as determinadas áreas e estabelecer as necessidades fronteiriças do país. Quem é o contribuinte? Qual o aspecto que nós entendemos desse tributo? O artigo 22 do Código Tributário Nacional, combinado com o artigo 31 do Decreto-Lei número 37 de 66, nos diz que contribuinte do imposto é o importador ou quem a lei a ele equiparar e o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados. Isso no Código Tributário, artigo 22. Lá no regulamento do Decreto-Lei número 37 de 1966, ele ainda é mais específico, dizendo que é contribuinte do imposto o importador, assim considerado qualquer pessoa que promova a entrada da mercadoria estrangeira no território nacional. E isso é muito importante em épocas de multilateralidade e globalismo de consumo, né? Pois temos aí operadoras, plataformas de diversas localidades do mundo no universo de compras na palma da sua mão. Então, quem é o contribuinte? Aquele que promova a entrada. Você que comprou um produto de determinada plataforma estrangeira vai pagar o imposto de importação. 2. O destinatário de remessa postal internacional indicado pelo respectivo remetente. Você comprou um produto em uma plataforma digital. Ela foi lá e colocou o nome, Laci Marcos Dias, CPF, tal, endereço, rua, tal. Eu vou receber, esse produto vai ser retido na aduana e eu vou ser convidado a fazer o recolhimento do determinado tributo. Por fim, o adquirente da mercadoria entreposta. Olha, eu comprei no meu nome, mas quem está indo resgatar a mercadoria é para o meu filho, ele é que vai lá. Então ele chega lá, identifica o pacote, será gerada a taxa de cobrança e ele vai pagar a tributação. Perfeito? O aspecto quantitativo. Qual é a base de cálculo desse tributo? Conforme estabelece o artigo 20 do Código Tributário Nacional, a base de cálculo dele pode ser específica quanto à unidade de medida, quanto pode ser ad valorem. Específica, R$10 por tonelada, R$20 por unidade, R$30 por cada metro cúbico. Eu tenho um valor fixo.
Ad valorem, 10%, 15%, 20%. É um percentual que nós temos. Meus queridos, é isso. A princípio, nós vamos analisar esse imposto de importação. Daremos sequência nessa matéria na próxima aula, se assim Deus o permitir. Um forte abraço a todos.